Vocês viram que Jesus ressuscitado está aparecendo. Hoje nós ouvimos o evangelho da terceira aparição de Jesus, mas ele teve 12 aparições ressuscitado. E Jesus aparece para confirmar no coração dos seus discípulos que ele venceu a morte, de que ele está vivo. Gente, presta atenção no Padre. Nós não estamos aqui celebrando o encontro de alguém morto. Não estamos aqui celebrando uma ideia. Nós estamos aqui celebrando um encontro com aquele que está vivo. Jesus estará daqui a alguns instantes na mão do Padre, na sua mão, na sua boca. Jesus estará aqui na Eucaristia. Nós vamos adorar Jesus, vamos encontrar Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, esse encontro do que nós estamos celebrando, vir à missa, é vir à casa de um Deus vivo que nós amamos. É um encontro com o ressuscitado. O nosso coração tinha que ser como os discípulos de Maús, devia arder de amor quando o Padre pegava-se Jesus na Eucaristia, quando a palavra de Deus é proclamada, quando nós cantamos para Deus, o nosso coração devia arder de amor, porque nós estamos num momento de adoração e de encontro com aquele que é o Senhor da vida. Assim como Jesus apareceu para os discípulos no cotidiano, eu acho muito bonito, tem uma outra pregação para outro dia, eu faço ela, que fala sobre a aparição de Jesus no cotidiano. Os discípulos estavam pescando, estava lá pescando, Pedro estava pelado, mas falou que pôs a túnica, quando João falou é o Senhor. Essa coisa de pôr a túnica significa revestir-se da fé. João que crê, visceral, né? A fé de João é visceral. João é apaixonado por Jesus, né? João é o discípulo amado. Tem aquela coisa do jovem, sabe quando o jovem ama uma coisa, ele dá a vida, né? Jovem tem paixão por aquilo que ama. E João é apaixonado pelo Senhor. Então João fala, é o Senhor. Logo reconhece que é Jesus. E Pedro, pela razão, põe a túnica. Estava nu. Ele se reveste da fé para crer no Senhor. E nenhum perguntou quem ele era, tá vendo? Porque não era sobre os sentidos. Não era sobre os sentidos, era sobre a certeza. Vocês estão me acompanhando, gente? Eu fico com medo de falar com as paredes. Então vocês têm que reagir, entendeu? Eu estou falando, vocês fazem cara assim. Vocês têm que reagir, senão eu acho que eu estou falando com a parede, sabe? Você já viu? Você fala uma coisa engraçada e ninguém ri, sabe? Eu fico assim, nossa, todos largaram o humor em casa e vieram para a missa. Olha, Jesus, Pedro, eles disseram, ninguém perguntou quem era. Os sentidos não são capazes de nos confirmar na fé. Eu fui na missa e não senti nada. Que peninha. Entenderam? Não é sobre sentir. Não é para você vir na missa e falar, hoje a missa foi boa, porque eu me senti um arrupio, o padre que subiu quando cantou aquela música. Porque o outro dia você vai vir na missa e não vai sentir nada. A música não vai te arrepiar. Hoje o padre falou e foi muito lindo, porque ele falou uma coisa linda, que eu li no Facebook. Algumas vezes a gente vai escutar coisas que a gente não quer ouvir. Coisas que a gente não gosta de ouvir. Esses dias atrás, uma senhora no fim da missa veio me dar um abraço, se reconciliar comigo, né? Que ela falou, padre, quando eu vi a primeira missa sua, eu não gostei do senhor, não. Eu falei, não tem problema, eu também tem dia que não gosto de mim. Depende do dia. Aí ela pegou e falou, não gostei do senhor, fiquei brava. Aí depois vim na missa de novo, vi que era o senhor. Aí eu falei, o padre, acho que eu vou embora. E depois a missa foi, e Deus tocou tão forte no meu coração, e eu comecei a ver que o problema era um só. Eu não gostei das verdades que eu tinha escutado. Na primeira missa o senhor falou coisas que me tocaram, porque eu ouvi verdades que eu precisava ouvir, e eu não queria. E eu percebi que estava armando o meu coração, e agora hoje eu vim aqui me reconciliar com o senhor. Que bom. Aí reconciliei e falei, agora lava meus pés e beija. Estou brincando. Não falei isso. Só era para ver se vocês estão prestando atenção. Tá bom, que bom, né, que ela reconheceu que precisava ter essa mudança. Gente, algumas vezes a gente vem à casa de Deus esperando alguma coisa, mas não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós. É sobre um culto adorável a Deus. Nós viemos aqui para encontrar aquele que está ressuscitado.
adorá-lo, glorificá-lo, bendizer o teu santo nome. A liturgia do céu se repete na liturgia da terra. Aqui nesta missa, aqui nesta casa de oração, aqui nesta igreja, nós repetimos o que João viu acontecer no céu. Eu, João, vi no céu e vi aqui em Salto, na Monte Serrat, eram centenas, dezenas de homens e mulheres. Eles estavam em torno do trono do Cordeiro, o altar. E eles diziam: o Cordeiro imolado, nós vamos dizer, Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo. O Cordeiro imolado é digno de todo o poder, realeza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. No céu e na terra e no mar, tudo que existe, glorificado seja a Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória e todo o poder. Que coisa linda! A missa, estar na igreja, estar aqui, não é sobre o que você sente, é sobre um Deus que você crê. Existe Deus, esse Deus se encarnou. Esse Deus, na última noite das Quinta-feira Santa, disse que ficaria para sempre conosco, fazendo com que aquele pão e aquele vinho se tornassem o seu corpo e seu sangue. Um Deus que teve boca, um Deus que deixou um mandamento, um Deus que ordenou uma igreja. Esse Deus é o Senhor de toda a história. Ele redimiu os meus pecados, Ele no batismo me reconciliou com o céu. Ele me sustenta, Ele cuida de tudo, Ele é o Deus que providencia, Ele é o Senhor da minha vida, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a realeza. Eu estou nesta noite aqui, porque eu durante 6 dias da minha vida, na minha semana, fiz tudo o que eu precisava, mas agora é hora de parar e glorificar e honrar esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. É um culto. É um culto para Ele. E por isso a missa tem que ter mistério. Vocês estão entendendo? Tem coisa que você não entende. Eu acho lindo, não é? Quando canta uma música, por exemplo, canta em latim, por exemplo. Eu não entendo nada, meu Deus do céu. Eu não sei latim. Eu fui quando eu estava lá em São Giovanni Rotondo, em Petrolina, lá no túmulo do Padre Pio. E lá tem missa de hora em hora. E foi começar uma missa. Uns padres que chegaram eram americanos, mas eles eram de um outro rito. E a missa toda era em aramaico, a língua que Jesus falava. Não só o padre, o povo também, todos cantavam em aramaico. Eu não entendi nada, mas eu sabia que ali era divino. Eu sabia que Deus estava ali. Ele consagrou, fez a Santa Missa, eu entendia o que estava acontecendo, porque eu conheço a missa. Mas o jeito que eles cantavam, o jeito que eles adoravam. Não vou cantar para vocês não rirem. Nossa, eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei tão abismado. Eu chorei, gente. Eu falei, nesse rito, nesse momento, tem alguma coisa que me escapa. Tem uma coisa sobrenatural. Tem um momento de adoração. É sobre isso. A missa tem um mistério. Só que essa missa agora é vernácula. Então você canta, você entende o que está cantando. Você agora escuta, você entende a pregação. Você entende as palavras do padre na hora da missa. Se você não fica viajando na maionese, pensando na morte do bezerro, pensando que tem que pôr feijão para cozinhar, que largou a roupa no varal. Se não fica pensando se vai demorar para acabar. Se você não fica pensando em tudo que não presta. E você realmente vai saboreando cada palavra, entendendo o que está acontecendo, você aquece o teu coração de tal maneira que você volta saciado para casa. Tem gente que volta com fome para casa, não porque a missa não tocou nos sentidos, é porque não prestou um culto de adoração para Deus.
não acompanhou com raciocínio o que está acontecendo, com o objetivo de glorificar e adorar aquele que é e que sempre será. Aquela segunda leitura é um culto sobrenatural que João viu, que se repete na Santa Missa. Tem um livro de um ex-protestante que se converteu ao catolicismo, Scott Hahn, e nesse livro se chama O Banquete do Cordeiro. Como é o nome do livro? Ele se converteu lendo o livro do Apocalipse. Quando ele leu o livro do Apocalipse, ele falou, é uma liturgia. Quando ele entrou numa igreja católica, era uma missa solene. Turíbulo, velas, gente entrando com velas, fumaça subindo, todo mundo entrando solenemente, o padre consagrando solenemente. Ele olhou tudo aquilo e falou, é o livro do Apocalipse. É o livro do Apocalipse. E então ele começou a falar, será que eu não estou na igreja errada? E ele começou o estudo dele. E pela inteligência, não pelos sentidos, ele entendeu que precisava, que estava na igreja errada e se converteu ao catolicismo. Depois converteu toda a família dele. Ele vinha de um berço, era um professor universitário de uma faculdade protestante. Imagine o tamanho da confusão que isso gerou a conversão desse homem. Porque a verdade, quando ilumina uma mente, ela nos atrai. E foi isso que ele experimentou. Eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, que nós estamos na igreja para adorar aquele que é. E quando uma igreja se desvia de apresentar Jesus ao seu povo, ela perde o seu sentido. Ela morre. Ela fica cheia de gente vazia. Ela não leva o seu povo para o céu. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não adianta ter uma paróquia cheia de eventos. Você pega o Facebook da paróquia, só tem festa. Quermesse, rifa e bezerro vendendo. Você pega a vida paroquial, é cheia de reuniões. Mas você vai conversar com os fiéis, vazio de Deus. Um povo sem Deus, um povo que não se converte, um povo que não ama a Deus, um povo que troca Jesus por 30 moedas, que se alguém falar alguma coisa que não gostou, já fica emburrado, já não quer mais saber de nada. Um povo que é apegado às suas misérias. 30, 40, 300 anos de uma igreja, de gente brigando por causa de toalha. Brigando por causa de quem sentou no meu banco. Eu fui celebrar uma missa, eu era bem jovem. Eu fui ordenado com 24 anos. Se hoje eu estou com 44 e tenho cara de 20, obrigado. Estou brincando. Imagine quando eu tinha 24. Eu tinha uma cara de moleque. Eu me vestia bem como moleque também. Eu nem usava batina. Eu também fui ordenado, era meio doido. E aí, apareci eu lá, todo boizinho, para rezar a missa. Quando eu entrei na sacristia, primeiro eu cheguei e estava muito cedo, sentei no primeiro banco, né? Falei, vou ficar aqui sentado esperando. Aí chegou uma senhora e falou assim para mim, jovem, sai, você não é daqui, né? Esse banco aqui é meu. A minha família sentou nesse banco, o meu avô sentou nesse banco, meus pais sentaram nesse banco, nós pagamos quando fizeram a campanha do banco. Esse banco é nosso. Ah, tudo bem, senhora, desculpa. Levantei e sentei no banco de trás. Aí a outra falou, e esse é meu. Aí eu falei, qual banco aqui é pra gente assim aleatória? Lá no fundo. Aí eu fui sentar lá no fundo. Aí eu falei assim, meu Jesus sacramentado, né? Entrei na sacristia, vou pra sacristia, vai. Entrei na sacristia, a hostiária falou assim, o banheiro do padre não é para os outros usarem. Falei, não, eu vim aqui que eu sou o padre. Ah, tá, se você é o padre, eu sou o papa, pode sair. Pôs eu para fora da sacristia também. Eu tive que ligar para o padre,
para o padre ligar para alguém da comunidade para dizer que o padre já estava lá. Aí eles ligaram e falaram: o padre já está aí, vocês não estão deixando ele rezar a missa. Ai, padre, desculpa. Entra aqui, querido. Aí eu peguei, entrei, sentei na cadeira do padre, olhei para a mulher e falei assim: esse banco é meu. Esse banco aqui ninguém me rouba, esse banco aqui é meu. Eu estou dizendo que nós, no cotidiano da vida, podemos endurecer o nosso coração de tal maneira que não buscamos mais o Senhor. E porque não buscamos mais o Senhor, vamos nos apegando às coisas desse mundo, vamos nos apegando às coisas e vamos tornando a igreja vazia. Não uma igreja que adora o ressuscitado, não uma igreja de homens e mulheres apaixonados pelo ressuscitado, não uma igreja de homens e mulheres fecundados no ressuscitado, que tiveram um encontro com Jesus, que deixaram com que esse Jesus seja o alimento na missa, na palavra, na Eucaristia, e depois durante toda a semana, diz: a minha semana tem sido uma semana abençoada, a minha semana, apesar dos problemas, das dificuldades, dos sofrimentos, eu me sinto fortalecido, eu me sinto reabastecido, porque eu sei que o Senhor está comigo, Ele está vivo. Eu o adorei. Eu o encontrei naquele sábado na igreja, e o Senhor que é vivo me sustenta, e é por causa dele, é com ele, é nele que eu vou vivendo as minhas noites, os meus dias. Então, uma igreja que não tem Jesus à frente, que não apresenta Jesus, ela vai fracassar, ela vai terminar, ela vai findar-se. E eu não estou dizendo sobre qual é a dinâmica da igreja. Ela pode ser renovada, ela pode ser festiva, ela pode ser pastoral, ela pode ser tradicional, ela pode falar em latim, ela pode falar em línguas dos anjos, mas se não é Jesus o centro de uma paróquia, ela é uma perda de tempo. Porque ali ninguém vai querer a cruz, ninguém vai querer abrir mão de nada, todo mundo vai estar apegado ao seu sofrimento, às suas certezas, à sua verdade, ninguém vai deixar o Senhor ser o Senhor. Então vai ser um povo frio, um povo vazio, e vai ficando cada vez mais vazia, sem jovens, sem crianças, sem ninguém. Ah, porque as crianças não querem mais vir, porque não tem mais uma brincadeira, porque os jovens não querem mais vir, porque não tem mais uma cristoteca, os jovens não querem mais. Gente, isso tudo é besteira, tudo isso vai passar. Você quer ter crianças, jovens, adultos, idosos numa igreja? Ensina o povo a amar Jesus e encontrá-lo ressuscitado no altar e fazer um culto de adoração para Deus. Senhor, hoje eu estou aqui, eu estou frio, eu estou vazio, eu estou com o coração dilacerado, eu estou ferido, Senhor, mas estou de joelho aqui, porque eu sei que eu mereço, que o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo poder, de todo louvor. Eu estou aqui rasgando o meu coração, eu sou esse caco, Jesus. Eu estou aqui crucificado com o Senhor, mas eu estou aqui te adorando, não tem outro lugar para te encontrar, não tem outro lugar para te comungar, não tem outro lugar. Não há. Eu desliguei o microfone empolgado aqui, né? Eu mesmo desliguei ele. É Jesus, entendeu? É tudo por ele, gente. E se Jesus for amado, se Jesus for adorado, se Jesus for o centro de uma paróquia, passarão gerações e o fogo do Espírito continuará a arder. E esse fogo não se apagará, venha o que vier. Se jogarem uma bomba aqui nessa igreja e dizer: não vai ter mais igreja em Salto, nós nos reuniremos embaixo de uma árvore e o Senhor Jesus será glorificado, porque a nossa fé não está apegada a nada desse mundo. Nós tivemos um encontro pessoal com Ele. O Senhor apareceu 12 vezes depois de ressuscitado
aos apóstolos. Mas nós somos privilegiados, porque ele aparece diariamente neste altar, todos os dias, para dizer: eu venci o mundo. Amém.